Oi pessoal, estamos aqui com mais um dos nossos Desmistificando o Espiritismo. Hoje a gente dá continuidade para o último capítulo de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 2º do livro 4º. É o capítulo sobre as penas e gozos futuros, né? Nos primeiros 2 episódios que trataram desse capítulo, a gente falou um pouquinho sobre a questão do nado do vazio, né? A gente falou também um pouquinho da intuição das penas e gozos futuros, de intervenção de Deus nas penas e recompensas. E na segunda parte, a gente falou também na natureza das penas e gozos futuros. O que são essas penas e esses gozos? Agora, hoje, a gente vai falar sobre as penas temporais, quer dizer, as penas mundanas, né? E a expiação e o arrependimento, tá? Então, vamos lá. Penas temporais, questão 983. O espírito que expia suas faltas em nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Quer dizer, o espírito está resgatando suas faltas, né, em novas existências, não experimenta sofrimentos materiais. Será então exato dizer que para a alma, depois da morte, só há sofrimentos morais? A resposta do espírito é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as dificuldades da vida representam um sofrimento para ela, mas só o corpo sofre materialmente. Muitas vezes, falando de alguém que morreu, dizem que ele deixou de sofrer. Nem sempre isso é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, embora esteja sujeito, conforme as faltas que cometeu, a dores morais ainda mais agudas. Pode mesmo vir a ser ainda mais infeliz em nova existência. O mal rico pedirá esmola e estará sujeito a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e crueldade os seus subordinados, se verá forçado a obedecer um patrão mais duro do que ele foi. Todas as penas e dificuldades da vida são expiações das faltas de outras existências, quando não resultam de faltas ainda da vida atual. Logo que vocês tiverem saído daqui, compreenderão isso. Daqui que ele fala é do mundo material. Né? O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Se muitas vezes ele começa a sofrer essa felicidade, a espiar essa felicidade efêmera, ou seja, a resgatar essa felicidade passageira já nessa vida, com certeza ele espiará em outra existência tão material quanto aquela. Quer dizer, se ele começa a aproveitar só essa felicidade passageira nessa vida, ele vai ter que lidar com uma existência material complicada para lidar com isso depois, né? 984. As vicissitudes, ou seja, os sofrimentos da vida, são sempre a punição das faltas atuais? Aí o Espírito fala, não, como já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vocês mesmos escolheram como Espírito antes de encarnar, para a expiação, ou seja, para o resgate das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fique impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei da justiça. Se não for nessa existência, será necessariamente em outra. Eis porque aquele que vos parece justo muitas vezes sofre. É o passado que o pune. Questão 985. Antes de continuar, é bom comentar, né? Isso aqui fica bem claro. Nem todo sofrimento é uma coisa tipo assim, eu estou sofrendo porque eu fiz uma coisa agora. Às vezes está sofrendo porque uma coisa aconteceu lá atrás. Você escolheu, nesse momento da sua existência encarnado, ter que lidar com as consequências daquilo. Então, às vezes, você não entende porque está passando por uma dificuldade, mas você está lidando com as consequências dela. Então, às vezes, é a hora, faz parte. Né? E é por isso que eles falam que a gente tem que tentar aceitar o melhor possível, porque ao aceitar, a gente demonstra que aos poucos está aceitando a vontade de Deus, está aceitando que Deus está colocando para a gente uma possibilidade de aprender alguma coisa, para não ter que sofrer isso de novo depois. Agora sim, questão 985. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? A resposta é a consequência de sua purificação, visto que à medida que os espíritos se purificam,
passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se livrado totalmente da matéria e se lavado de todas as impurezas, para então gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. E aí o Kardec complementa. Nos mundos onde a existência é menos material do que na Terra, as necessidades são menos grosseiras e menos intensos os sofrimentos físicos. Os homens desconhecem as más paixões que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio nem de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho, do egoísmo e que são o tormento de nossa existência terrestre. 986. O espírito que progrediu em sua existência terrena pode reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? A resposta é sim. Caso não tenha concluído sua missão, ele próprio pode pedir para completá-la em nova existência. Mas então, já não será para ele uma expiação, quer dizer, um resgate. Nesse caso, ele se colocou como uma tarefa para ele cumprir pelo adiantamento dele. Ele fez o que tinha que fazer e aí ele pode evoluir mais tentando terminar aquela tarefa. 987. O que acontece ao homem que, embora não fazendo o mal, também nada fez para se libertar da influência da matéria? Desde que ele não deu nenhum passo rumo à perfeição, deve recomeçar uma existência de natureza idêntica à que deixou. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Quer dizer, se o cara não fez nenhum esforço para se libertar da influência da matéria, quer dizer que ele não conseguiu avançar, né? Então ele vai ter que voltar a nascer de novo numa existência muito parecida com essa para ele andar para frente, porque ele não pode ficar parado, né? A lei de Deus do progresso não permite. 988. E só para comentar, não é nem que ele não permite. Deus permite que a gente faça o que a gente quer, só que tudo tem consequência. Então se você escolhe não progredir, você sofre. E é esse que é o ponto. Chega uma hora, ele vai ficar sofrendo até ele entender que ele tem que andar para frente. Conforme ele anda, ele percebe que ele sofre menos e aí ele continua a caminhada dele. 988. Há pessoas cuja vida ela transcorre em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas estão livres de preocupações. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a expiar da existência anterior. Quer dizer, as pessoas que parecem que não tem problema, né, que não precisam se esforçar para fazer nada, quer dizer que elas não tinham nada para resgatar, é isso? A resposta do Espírito é: você conhece muito dessas pessoas? Se você acredita que sim, você se engana. Muitas vezes a calma é apenas aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, assim como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Você sabe que o espírito não pode adquirir conhecimentos e se elevar, a não ser se estiver em atividade, né? Se movimentar. Se ele adormece na indolência, ou seja, na preguiça, no pouco caso, não se adianta. Se assemelha àquele que, segundo os seus costumes, os costumes nossos, né, precisa trabalhar e vai passear ou se deitar, com a intenção de fazer nada. Vocês sabem também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que tenha feito. A da infelicidade está na razão do mal que tenha praticado e das pessoas a quem tenha tornado infeliz. Há pessoas que, embora não sejam realmente más, tornam infelizes, em virtude do seu caráter, todos os que a cercam. Qual para elas a consequência disso? A resposta é: essas pessoas certamente não são boas e expiarão suas faltas pela visão daqueles a quem infelicitaram, cuja presença será para elas uma reprimenda, quer dizer, vai ser uma advertência, né? Depois, em outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer aos outros. Expiação e arrependimento.
990. O arrependimento acontece no estado corpóreo ou no estado espiritual? A resposta é no estado espiritual, mas também pode acontecer no estado corpóreo, quando bem compreendes a diferença entre o bem e o mal. 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e, por isso, espera uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Tão simples, né? Quer dizer, a pessoa se arrepende, pode ser na vida, né, presente, corpórea, quando ele entende os erros dele ou não. E pode ser quando termina. Quando você termina, faleceu, você passou para o mundo espiritual. E aí você começa a enxergar e entender. E você fala, nossa, o que eu fiz da minha vida? Preciso me recuperar o tempo perdido. 992. Qual a consequência do arrependimento no estado corpóreo? A resposta é avançar, já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar seus erros. Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre se melhorar. 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e que são inalcançáveis para o arrependimento, quer dizer que o arrependimento não alcança eles? Já te disse, o Espírito responde. Já te disse que o Espírito deve progredir sem parar. Aquele que nessa vida só tem o instinto do mal, terá o do bem em outra existência. E é por isso que renasce muitas vezes, pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta. Uns em tempo mais curto, outros com mais lentidão, conforme os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, pois talvez tenha tido do mal numa existência anterior. 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? A resposta é sim, sempre as reconhece e então sofre mais, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se prendem ao mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado o caminho errado e o arrependimento virá. É para esclarecer a eles que trabalham os espíritos bons e que vocês mesmos podem trabalhar. 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes ao seu destino, quer dizer, para eles tanto faz? Ele fala. Aí o espírito responde. Há espíritos que não se ocupam de coisa alguma que seja útil. Estão na expectativa, mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente, e como em tudo deve haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Aí o Kardec completa, 995A. Esses espíritos não desejam abreviar os seus sofrimentos? Eles não querem diminuir, né, os seus sofrimentos? A resposta é desejam, sem dúvida, mas não têm energia suficiente para quererem o que os pode aliviar. Quer dizer, eles querem, mas não querem o suficiente para fazer o que precisa. Quantas pessoas entre vocês preferem morrer de miséria a trabalhar? O Espírito pergunta para ele. Questão 996. Já que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como é possível que alguns piorem suas situações e prolonguem o estado de inferioridade, fazendo o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? A resposta do espírito é: agem assim aqueles cujo arrependimento é tardio. O espírito que já se arrependeu pode deixar-se arrastar novamente ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Questão 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que fazemos por eles. Como se explica que outros espíritos, que deveriam supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencer? Então ele fala assim, ó, tem espírito que é muito inferior, mas você reza por ele,
né? Você fala com ele sobre coisas boas, bons sentimentos, e ele se apega àquilo, ele responde àquilo. Tem outros que parecem mais esclarecidos que são duros e não aceitam nada. Por quê, né? Que é assim. Aí o Espírito explica. A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Em relação àqueles que, empurrados pelo seu orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nas suas loucuras, exagerando-as ainda mais, como fazem alguns espíritos infelizes, a prece nada pode e nada poderá fazer, até o dia em que um clarão de arrependimento se manifeste neles. E aí o Kardec completa. Não se deve perder de vista que o espírito após a morte do corpo não se transforma de repente. Se sua vida foi condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, assim, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que tenha se esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Questão 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado espiritual? Quer dizer, é o resgate, né? A expiação se cumpre durante a existência corpórea, por meio de provas que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais característicos ao estado de inferioridade do espírito. Então, olha só, as duas coisas. O resgate vem pelas provas na vida material e pelos sofrimentos morais pelo estado de inferioridade no mundo espiritual. Questão 999. Basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? A resposta é: o arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser resgatado. E aí o Kardec complementa, 999A. De acordo com isso, se um criminoso dissesse que não precisa se arrepender, já que deve resgatar o passado de uma maneira ou de outra, quais seriam para ele as consequências? A resposta do Espírito é: se ele se obstinar no mal, quer dizer, se ele se apegar ao mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Questão 1000. Olha, gente, chegamos na questão 1000. Está acabando o Livro dos Espíritos, hein? Podemos já nessa vida resgatar as nossas faltas? A resposta é sim, reparando-as, quer dizer, reparando os nossos erros, né? Mas não acredite em resgatá-las por meio de algumas privações infantis ou por doações póstumas, quer dizer, fazer se privar de alguma coisa, assim, não vou comer tal coisa, não vou beber tal coisa, né, para resgatar o seu erro. Ou então doação póstuma, tipo, quando eu morrer eu vou deixar tudo que eu tenho para fulano ciclano, né? Então é isso que ele está falando. Então não acredite em resgatá-las por meio de algumas privações infantis ou por doações póstumas, quando de nada mais vocês precisam. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, que é sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas, apaga mais erros do que o suplício, né, o sofrimento da carne suportado durante anos, sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Então ele fala assim, quer dizer, você perder um dedinho quando você está fazendo um bem para alguém é muito melhor do que o sofrimento de você passar anos sofrendo no seu corpo, tudo só pelo seu próprio bem. E o Espírito continua. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que lhe adianta como justificativa devolver depois de morrer os bens mal adquiridos quando já não lhe servem para nada e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve se privar de alguns prazeres fúteis e de algumas coisas supérfluas, se o dano que causou a outra pessoa permanece o mesmo? De que lhe serve finalmente se humilhar perante Deus, se continua orgulhoso diante dos homens? Questão 1001. Então, não há nenhum mérito em garantirmos para depois de nossa morte o emprego útil dos bens que possuímos?
A resposta do Espírito é: nenhum mérito não é bem o termo, pois isso é sempre melhor do que nada. O mal, porém, é que aquele que só faz doações depois de morto quase sempre é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de fazê-lo. Quem se priva em vida de alguma coisa tem dupla vantagem: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas lá está o egoísmo a lhe dizer: o que você dá, você tira do seu próprio prazer. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda para si, com o pretexto de suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Ah, lastimem aquele que desconhece o prazer de dar, pois se acha realmente privado de uma das satisfações mais puras e mais sublimes. Deus, ao colocá-lo, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis lhe dar como compensação a alegria da generosidade, que já pode gozar desde esse mundo. Questão 1002. O que deve fazer aquele que, chegando a hora da morte, reconhece seus erros, mas já não tem tempo de repará-los? Basta se arrepender nesse caso? E a resposta do Espírito é: o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não absolve os seus erros. Não tem ele futuro pela frente, que jamais lhe é fechado? Ou seja, então realmente o cara chegou no fim da vida e não teve, ele percebeu, nossa, o que eu fiz da minha vida? E percebeu os erros que ele cometeu e não tem mais tempo de reparar. O arrependimento vai servir, só que vai servir lá para o futuro. Ele fala, na próxima vez que ele vier para a Terra, ou mesmo na vida espiritual dele, ele vai buscar as oportunidades para se melhorar. Esse arrependimento acelera o caminho, mas não vai apagar os erros dele. E com essas palavras a gente encerra esse nosso episódio. No próximo episódio a gente vai tratar da duração das penas futuras, quanto tempo dura, né, os sofrimentos da vida futura, da vida após a morte, da vida espiritual. Bom, gente, com isso a gente encerra então o nosso episódio 54. No episódio 55 a gente dá a nossa continuidade, tá bom? Muito obrigado e até lá.